Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a maior cidade do Brasil, a maior cidade das Américas, São Paulo. Vamos falar sobre os principais desafios que um dos motores, se não o motor econômico do Brasil, junto também com o estado de São Paulo, enfrenta hoje. Quais são as dinâmicas que hoje estão influenciando o dia a dia desta metrópole e para onde São Paulo está caminhando. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, a vereadora da cidade de São Paulo, Amanda Vettorazzo, do União Brasil. Amanda, muito boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Amanda, pergunta de rito para todos os meus convidados aqui no BMC Talks. Quem que é Amanda Vettorazzo em um minuto? Primeiro, gostei do Vettorazzo, né? Italiana. Bom, sou Amanda Vettorazzo, vereadora aqui na cidade de São Paulo, vereadora de primeiro mandato. Fui eleita com mais de 40 mil votos. Eu falo que eu sou paulista, paulistana, São Paulina, formada em gestão pública, com pós em cidades inteligentes e coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre. Perfeito. A gente vai falar então de várias coisas, de São Paulo, do movimento também, agora do partido, que o movimento conseguiu alcançar assinaturas necessárias para a sua criação, né, omissão. Mas antes disso, Amanda, você chegou na mídia nacional, não apenas por ser coordenadora do Movimento Brasil Livre, mas também por uma lei que está ganhando os holofotes e o debate público também, que é a famosa lei anti-Oruan. Esse funkeiro, assim, né, filho de um dos líderes do crime organizado do Brasil, que na base dessa lei poderia ser impedido, ele, mas também outros artistas, de atuar na cidade de São Paulo caso façam apologia ao crime organizado, né? Mais ou menos, explica pra gente qual que é o escopo, o espírito dessa lei e como está a tramitação dessa lei, que de fato está criando bastante debate, polêmica até, em São Paulo e fora de São Paulo. Exatamente. Bom, um dos meus primeiros projetos de lei foi o PL Anti-Oruan. Obviamente ele não se chama assim, né? O PL 2425, mas ele fala que é proibido a prefeitura contratar shows que façam apologia ao crime organizado. E por que eu pensei nessa lei, né? Quando a gente fala de segurança pública, de crime organizado, não é só a segurança pública que tem que agir nisso. É também todos os órgãos, porque está se enraizando, né, essa cultura do crime. Então, se a gente pega um menino de uma periferia, o herói dele vai ser um Oruan ou vai ser um funkeiro. E o que esse funkeiro faz? Apologia não só a crime organizado, mas a jogos como o Tigrinho. Enfim, um lifestyle fácil, né? Uma vida fácil, que é os heróis dos nossos jovens. Então, exatamente para combater isso, eu fiz essa lei que é inadmissível, né? Que principalmente a prefeitura contrate algum show que tentem destruir o nosso Estado de Direito. Porque se a gente está falando de um crime organizado, a gente está falando de um Estado paralelo, né? Então, o Estado de Direito tem que combater esse Estado paralelo que é o crime organizado. Deu uma repercussão nacional, né? Eu protocolei aqui na cidade de São Paulo, mas mais de 150 cidades também protocolaram esse projeto de lei. Várias cidades, mais de 30 cidades, já tramitou e já foi sancionado pelo prefeito. E até já teve aplicação dessa lei em Cruzeiro, que foi a primeira cidade que protocolou. E aí, num contrato que a prefeitura fez com um artista, já estava lá que o artista é proibido. E como funciona? Se o artista fizer apologia, ele tem que pagar uma multa de 100%. Então, ele pode ser contratado e aí no contrato vai estar assim. Se você fizer isso, você vai ter que pagar, né, uma multa de 100%, ou seja, esse artista vai ter o prejuízo porque ele já vai ter realizado esse show. Mas o ponto é, várias questões. Primeiro, em São Paulo, quanto à possibilidade, qual que é a chance, na sua opinião, dessa lei tramitar, ser sancionada e eventualmente não ser derrubada por recursos que com certeza a oposição vai fazer? E também, essa lei não é um pouco, também não tem o risco de limitar, coibir um pouco a liberdade de expressão? Porque afinal, é verdade que a apologia é um crime, mas o que é apologia, quem deverá decidir será um juiz, né? Será um terceiro. Então, o risco de qualquer coisa ser apologia não pode colocar em risco, né? Não pode colocar um perigo à liberdade de expressão, à liberdade artística dessas pessoas? Eu acho que a liberdade, ela para quando você atinge o outro, né? E quando você está, como eu disse, fomentando um estado paralelo, algo que quer destruir o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, a gente tem que combater com todas as forças.
né? Aqui na cidade de São Paulo ele já passou em todas as comissões, passou na CCJ, o que mostra que ele é constitucional, passou em todas as comissões, foi a minha última vitória. No último dia ali eu consegui tramitar em todas as comissões, estão aprovados em todas as comissões, agora ela está pronta para o plenário. O prefeito, né, já em algumas ocasiões, quando ele foi questionado, ele se mostrou favorável, então a gente vai conseguir ter a sanção do prefeito, também é muito importante. É sempre importante falar como funciona uma lei, né? Quando a gente tem uma ideia de um projeto de lei, ele tem que passar nas comissões, e a CCJ ela acaba sendo a mais importante, porque ela vai falar se essa lei é constitucional ou se não é. Né? Então, depois que ela passa por todas as comissões, o Anti-Oruan ele passou na CCJ, passou na Educação, passou na Administração Pública, e todas essas comissões ele foi aprovado. E aí ele vai para o plenário, a gente vai ter maioria, e em 2 votações. Né? Então, você tem uma votação, depois de um tempo, a outra votação. Quando ela é de fato aprovada no plenário, ela vai para a sanção do prefeito. Né? Então, tem todo esse rito. E o prefeito, né, já se mostrou favorável, o que facilita muito esse projeto de lei. Então, assim, aqui em São Paulo, ela está nesse pé. Em outras cidades, como eu disse, ela já foi aprovada. E não só nos municípios. O deputado Guto Zacarias também protocolou a nível estadual, para que o Estado também não contrate. E o Kim Kataguiri, a nível federal, também, para que, adaptando, né, para que a federação também não faça esse tipo de contratação. Lá, o deputado federal conseguiu, o Kim conseguiu mais de 50 coautorias. Então, mais de 50 deputados também se mostraram favoráveis. Um senador também protocolou esse projeto de lei. Então, ele teve uma repercussão muito nacional. Várias capitais já foi aprovado. E a gente ficou muito feliz, não só pelo projeto, mas por puxar um fio que é muito importante, né? De combate à cultura. Né? A gente não pode normalizar. E aí, até na sua pergunta, o que é o que não é? Uma pessoa fazendo um show, falando que tem que descer o morro com um fuzil e matar policial, isso é inadmissível. Isso a gente tem que combater, com certeza. Mas, Amanda, só para terminar esse aspecto, depois para passar em outras questões da cidade de São Paulo. De fato, existe uma questão jurídica, né, de violação da lei na apologia ao crime. Mas você acha que a população, especialmente a população das periferias, das favelas, concorda de fato com esta proibição? Porque, por exemplo, algumas semanas atrás vimos no Rio de Janeiro um outro funkeiro, o Pose do Rodo, né? Pose do Rodo que foi preso, foi solto se não me engano, da prisão da delegacia, e houve uma manifestação de milhares de pessoas na rua, junto com, inclusive, o Oruan, que estava lá, em apoio a esse funkeiro, que foi preso por, se não me engano, ter passado uma blitz, não parou, algo do tipo. Moral da história, você acha que a população periférica, a população cujos jovens são atraídos por essas músicas, por esses estilos de vida, concorda com essa proibição ou é algo que interessa mais a classe média, a população que não vive na periferia? Interessa as pessoas de bem. Né? Esses jovens eles já foram corrompidos e é exatamente esses jovens que a gente precisa trabalhar através de uma boa educação e através de cultura e através de mostrar para eles que aquele não é um protótipo de sucesso, né? Que aquele não é o herói dele, que o herói dele tem que ser pessoas que de fato fizeram algo, não pessoas, o MC Pose do Rodo. Ele foi preso e quem disse não sou eu, ele escreveu lá que ele é faccionado. Então, na ficha dele ali da delegacia, ele colocou, eu sou do Comando Vermelho. Então, como a gente vai, né, enaltecer uma pessoa que é faccionado do Comando Vermelho, que mata pessoas, que trafica droga, que acaba com a nossa sociedade? E esse não pode ser o herói. Então, obviamente, cidadão do bem concorda com o projeto de lei. E dentro da periferia também algumas pessoas. Né? Os jovens, eles já foram ali, uma certa parte, corrompidos pela ideologia do crime. Mas isso eu falo com muita propriedade, porque quando a gente faz ação contra baile funk aqui na cidade de São Paulo, muitas pessoas, elas não podem falar realmente, porque elas estão lá dentro. Mas a gente recebe relatos e mensagens de pessoas que falam muito obrigada porque essa noite eu consegui dormir. Muito obrigada porque minha filha não foi no pancadão à noite. Nessas operações que a gente faz é muito importante. E uma boa parte, eu ouso dizer que a maior parte, principalmente da pessoa que está ali na comunidade, ela é favorável, porque são pessoas do bem. Né? Dentro de uma comunidade, a gente tem sim o traficante, mas a maior parte das pessoas são pessoas do bem, que são massas de manobra
desses criminosos e que elas tentam se desvencilhar disso. Pois é, interessante essa questão também das pessoas que moram na comunidade e como também elas estão mudando o perfil do voto. A gente viu agora nas últimas eleições municipais. Só para terminar o nosso primeiro bloco, por que é tão difícil em São Paulo acabar com os baile funks? Porque é uma promessa que todos os prefeitos fazem e até o momento continuam acontecendo em várias regiões simultaneamente, não só na periferia, até às vezes em regiões centrais, até em pequenas comunidades que há no centro de São Paulo. Por que é tão difícil? Mesmo se temos uma lei, a lei do PSIL, né, que vale para os bares, mas não consegue ser aplicadas nesses bailes funks. Qual a dificuldade de acabar com os bailes funks de São Paulo? A lei do PSIL, ela não é imediata. Isso é até importante frisar. Não é que você liga para o PSIL vai deslocar uma pessoa para ir lá imediatamente, né? Você faz a sua denúncia, eles juntam várias denúncias ali e aí eles marcam um dia e eles vão verificar se aquele estabelecimento está fora do horário, os decibéis, enfim. O que acontece é uma sobrecarga da nossa polícia militar. 1/3 das ligações do 190 no final de semana são de perturbação do sossego. Então, olha como a gente acaba usando a nossa força policial, que deveria estar prendendo criminoso, deveria estar indo atrás de bandido, com perturbação de sossego. E esse número aumenta ainda mais aos domingos. Então, mais de 1/3 do 190 é para perturbação de sossego. E aí, aqui na cidade de São Paulo, né, o que a gente propôs, o que a gente está fazendo? Bom, eu já fui várias vezes em operação contra baile funk, e é uma operação multidisciplinar, então a gente tem que chamar a PM, obviamente, a Polícia Civil, a GCM. Seria o papel da GCM, no caso, né? A gente perguntar isso. Por que as pessoas ligam para a PM e não para a Guarda Civil Metropolitana, por exemplo? Porque o 90 é um número que todo mundo tem na cabeça. Né? E de fato, assim, a PM também tem essa atuação. Né? Não é a principal, mas eles também essa atuação da PM que consegue deslocar uma viatura de uma maneira muito mais imediata do que o PSIL, que não é imediato. Né? Então, para fazer uma operação contra o baile funk, a gente tem que mobilizar, então, PM, GCM, Polícia Civil, a subprefeitura também, junto com os fiscais, para conseguir apreender, porque a polícia não aprende. Polícia de trânsito também, para conseguir verificar ali se tem motos ou algum automóvel, assim. A última que eu fui, realmente tinham, a PM de trânsito recolheu 3. Roubados. Carros roubados. Inclusive uma BMW avaliada de mais de R$400 mil, que estava ali na comunidade, com o barulho lá, com o baile funk. Faz a operação, acaba com o baile funk e depois, na semana seguinte, volta no mesmo local. Como é que é possível isso? Não tem como deixar uma PM lá estacionada, alguma coisa... Então, o que a PM está fazendo hoje em dia é preventivo. Então, onde é público que terá um baile funk, ela tenta chegar antes. Mas igual, imagina a gente deixar uma viatura em cada local, a gente tira essa viatura da rua, né, de combate. Na Paraisópolis foi uma operação de muito sucesso, era o antigo baile da 17 e de fato não tem mais. Né? O baile da 17 era famosíssimo, vinham pessoas até de outras cidades para esse baile e conseguiram combater. Eu fiz uma proposta, até uma indicação, não só uma indicação, mas uma destinação também de uma emenda parlamentar para um dispositivo que chama LRAD. É um dispositivo que é muito utilizado no mundo inteiro, principalmente na Polícia Municipal de Nova York, que é de dispersão. Porque o confronto da dispersão, ele é complicado, porque, enfim, Daquele bala baile, de inclusive, borracha. houve gente que morreu em 2018, né? Nesse baile da 19, não baile da 17, sim. E para dispersão é um confronto, né? Porque são pessoas ali que estão alcoolizadas, estão drogadas, estão armadas, então é um confronto que às vezes pode vitimar uma pessoa que nem está ali. Então, o que esse LRAD? É um dispositivo sonoro. Então, por exemplo, se aqui está tendo uma manifestação, lá a polícia de Nova York usa para manifestação, obviamente eles não têm esse problema de baile funk, mas tem muita manifestação, então eles soltam como se fosse um jato sonoro e é uma dispersão imediata, porque é ensurdecedor para aquele foco. Então, quem está do lado, o próprio policial, ele não ouve, mas ali aquele foco ele consegue fazer a dispersão de uma maneira imediata, o que é muito bom, porque não tem risco nem para as outras pessoas, e nem para o próprio policial. Gás, por exemplo, lacrimogêneo. O próprio policial acaba, por mais que ele está com a máscara, ele acaba inalando e as outras pessoas também, como uma comunidade é tudo apertadinho, né? Acaba intimando outras pessoas. É necessário quando a gente não tem, mas eu já fiz a indicação e destinação de R$400 mil de emenda parlamentar para a aquisição desse aparelho que é de muito sucesso lá em Nova York. Vamos continuar falando sobre essa questão da luta contra a criminalidade em São Paulo, mas antes disso, um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui com o nosso BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já.
De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a cidade de São Paulo, desafios e oportunidades também da maior cidade do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a vereadora Amanda Bettonazzo, a vereadora de São Paulo pela União Brasil. Amanda, a gente está falando sobre a lei anti-Uruan, mas também a luta contra baile funks, em geral contra o crime em São Paulo. São Paulo é uma cidade complicada, é uma cidade com índices de criminalidades complexos, que também destoam muitas vezes daquilo que a gente vê no interior do estado de São Paulo. Temos em São Paulo vários problemas de crime organizado, o PCC notoriamente, mas não apenas o PCC, e também de microcriminalidade, por exemplo, na Avenida Paulista e em outros lugares, furto de celulares, etc. Como está hoje a luta contra a criminalidade em São Paulo? Quais são os planos, os projetos que você está vendo sendo levados adiante e os números também que mostram como está indo, em que direção está indo a luta contra a criminalidade em São Paulo? Sem dúvida, a principal dor do paulistano, né, você vai ter uma pesquisa recente, 74% da dor do paulistano é a falta de segurança na cidade, é o que a gente mais recebe no gabinete também. Até me surpreendeu, achei que, né, ia ter mais demanda de saúde, enfim, saúde fica em quinto lugar de demanda, a principal demanda realmente é a parte de segurança. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública lá da Câmara dos Vereadores. E a minha principal luta assim, desse semestre foi aumentar o nosso orçamento. Né? Hoje em dia, São Paulo investe 1,34% do seu orçamento em segurança pública. E a gente conseguiu fazer uma emenda na LDO para que aumente para 3% do orçamento na segurança pública. Então, com esse aumento, a gente consegue um efetivo maior da nossa Polícia Municipal e principalmente a valorização da Smart Sampa. A Smart Sampa que foi um programa de muito sucesso. A Smart Sampa começou recente, acho que tem 11 meses, acho que nem chegou a completar um ano, já conseguiu prender mais de 1.700 foragidos pela justiça com tecnologia, né? Então, sem muita violência, né? Até, não sei se já mostraram aqui, mas é até divertido como eles são presos, né? Porque teve um foragido que estava numa UBS, assim, super tranquilo, foragido de estupro e homicídio, né? Vale lembrar. Ele estava tranquilo na UBS, chegou uma GCM mulher, abordou ele, ele demorou uns 2 minutos para entender que ele estava sendo preso, né? Porque é muito tranquilo ali, o que está acontecendo, foi preso. Então isso é uma resposta, né? Muito forte à segurança pública. A gente tem muito que avançar ainda, né? A questão da Smart Sampa, acho que com mais recursos a gente consegue mais câmeras. Hoje a gente está com acho que 35 mil câmeras. A cidade de Nova York eu comparo bastante porque, enfim, são capitais, sim, são né? parecidas, quase sim. irmãs, assim, né? Nessa questão. Eles têm 60 mil, mas 60 mil, eles estão há muitos anos com isso. Eu acho que se a gente investe mais um pouquinho, a gente consegue um número maior de câmeras e um efetivo também maior, né? Hoje a gente está com 7 mil homens, a gente pode ter até 28 mil. Interessante esse ponto, antes de passar para o Smart Sampa, mas, por exemplo, em São Paulo temos vários casos que inclusive acabam tendo repercussão nacional, onde bairros inteiros acabam tendo picos de criminalidade, notoriamente Pinheiros, Vila Madalena, ultimamente, mas outros também, algumas vezes até Vila Mariana, até a região da Faria Lima, do Itembibi, de casos de patrocínios, crimes violentos. Tivemos aqui no Parque do Povo, que é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, um homicídio bárbaro daquele ciclista que foi morto antes mesmo de poder entender o que estava acontecendo. Na sua opinião, há casos de bairros, e acontece somente em bairros onde a criminalidade diminui? Por exemplo, o caso da Paulista, onde o número de furtos diminuiu drasticamente nos últimos meses. A criminalidade em São Paulo, ela vai se deslocando bairro por bairro? Qual que é a dinâmica e quais são as causas disso? É o crime organizado que está por trás disso? É a microcriminalidade? É a turma que vem, que faz crime e depois volta para os seus bairros de origens? Por que isso está acontecendo desta forma em São Paulo? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? São Paulo é muito plural. Eu acho que quando a gente dá uma brecha, às vezes de segurança ou às vezes de patrulhamento, obviamente eles entendem que ali fica mais fácil e aí eles começam, né, a se comunicar. E aí são várias levas, né? Teve a leva de furto de celular na Faria Lima. E aí, recentemente, eles migraram meio que para Paulista, né? Então era um gigantesco número de furto e com criminosos na bike, né? Porque em algum momento foi bastante, e ainda assim existe, de motoboy, né? De pessoas da moto. E aí migrou um pouquinho para bike, principalmente na região central, região da Avenida Paulista, né? A gente está trabalhando também nisso, a gente recebeu um capitão para a gente fazer um projeto de lei que a Baixada fez isso, né? Então isso é municipal, para que a gente realmente consiga dar uma autonomia para que eles apreendam essas bikes
e não cometo esses crimes. Teve um vídeo recente também de uma pessoa ali na São João com a Ipiranga, e aí uma pessoa tá falando, olha, ele tá com o celular ali, ele vai ser assaltado. E foi assaltado. E era uma idosa, no caso, né? Uma idosa com, né, e um criminoso ali com bike que passe e leva. Então, a gente está mapeando tudo isso. O Smart Sampa ajuda muito a mapear e esse aumento que precisa ter da própria GCM, né, de efetivo de ronda, né, de ronda não só andando, mas de ronda também, dispositivos móveis, bases móveis que consigam migrar. Então, aqui eu defino muito mais, por exemplo, a base móvel do que a base fixa. Então, né, aqui tem um índice maior de criminalidade, que a base móvel da GCM consiga atuar. E eu acabo falando muito de GCM, obviamente, porque, né, é o que compete aqui o vereador, né? Claro. Mas sem ônus para a PM, que faz um excelente trabalho, mas é onde a gente consegue fazer uma atuação, né, a nível municipal. A questão do Smart Sampa é interessante. É um sistema de câmeras inteligentes que tem identificação facial. A pessoa passa, todo mundo, na verdade, passa e é identificado imediatamente. Quem tem ficha na polícia, quem já foi condenado e já tem ordem de prisão, porque se está recorrendo, nem sempre tem ordem de prisão. Quem tem ordem de mandato de prisão é preso na hora quando a polícia consegue chegar. É um sistema que de fato mostrou uma certa eficiência, mas ao mesmo tempo é um sistema criticado por alguns por ser algo até perigoso em termos de liberdade individual. Existem casos de erros também, muitas vezes são pequenos, mas existem. Como que vocês respondem a essas críticas ao Smart Sampa? Até porque muitas câmaras são chinesas, né? São de origem chinesa. Então, como que a gente evita de se tornar um Estado controlador, um Estado totalitário, né? Um grande olhar quase orwelliano e manter ao mesmo tempo a segurança, que é a maior prioridade, a principal prioridade para o paulistano, consegue manter um nível de segurança aceitável em São Paulo? O Smart Sampa é um sucesso, assim. Eu não tenho a exata porcentagem, mas é baixíssimo os casos de pessoas que foram presas ali, recapturadas, né? E que foram para a delegacia e que não era aquela pessoa. Né? Então, assim, o índice de sucesso, eu posso falar que é mais de 95%. E se não foi a pessoa, ele só é conduzido para a delegacia e essa pessoa é liberada, né? Então, assim, não tem nenhum prejuízo. Claro, às vezes um mal-estar, isso não deve acontecer. Um constrangimento. Né? É um constrangimento, mas em contrapartida, tantos foragidos que eles conseguiram prender, né? Retornar para a prisão, alguns foragidos. E é uma crítica muito vazia, né? É uma crítica que, por exemplo, fizeram uma crítica que tinham que tirar o Smart Sampa no período do Carnaval. Imagina, a esquerda entrou com uma representação pedindo para o Ministério Público que devia tirar no Carnaval, que é o período que tem ali uma quantidade gigantesca de assalto. Então, por que a esquerda, na sua opinião, é contra o Smart Sampa? Só para a gente entender. Olha, assim, os recursos vêm de partidos como o PSOL e o PT. Por que, na sua opinião? Isso vem do histórico, né? Eles defendem. Então, assim, tudo que é para endurecer alguma lei penal, tudo que é para prender, eles sempre vão contra. Eles, inclusive, né, o governo Lula foi o mais votado em todos os presídios, né? Então, isso tem alguma razão lógica para o próprio eleitor deles. E é o que a gente realmente tem que combater. Você vê no debate, por exemplo, composição na Câmara dos Vereadores, eles consideram os criminosos como vítimas da sociedade, consideram que são pessoas sem alternativas, então por isso as leis deveriam ser mais brandas e eventualmente tem como convencer essas pessoas? A população segue isso também? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eles são totalmente lenientes nisso, né? Então eles... E assim, infelizmente é um caso que aconteceu. A principal vereadora que foi contra o Smart Sampa, que entrou com 2 representações no Ministério Público contra o Smart Sampa, o marido dela foi preso pelo Smart Sampa. Por crime de... crime de furto. De furto. E ele condenado a 7 anos. Então, ele estava foragido e condenado a 7 anos. Então, ele foi recapturado pelas câmeras do Smart Sampa. E como que funciona? O Smart Sampa faz o reconhecimento, tem o banco de dados, e esse banco de dados que vem do Estado, ele entrelaça, e aí vai uma viatura da GCM mais próxima é acionado e recupera esse foragido. Então, enfim, isso diz muito. Pois é. Agora, falando também de questões ligadas ao crime aqui em São Paulo, outro ponto central do debate público aqui é a questão da Cracolândia. A Cracolândia aqui é uma lástima, né? Sempre foi, ao longo de 30 anos, um grupo de pessoas, usuários de drogas e traficantes, localizados no centro, na região central, de São Centralíssima, né, de São Paulo, que de um dia para o outro simplesmente desapareceram. Para onde foram essas pessoas? O que aconteceu? Claro, todo mundo pergunta para o secretário estadual, né, o Derrite, ele fala que foram operações miradas, acabaram com os hotéis que eram base do tráfico, acabaram com desmanches. Mas
havia milhares de pessoas lá e de um dia para o outro simplesmente sumiram. Se espalharam pela cidade, vocês têm um controle disso, foram embora para outras cidades. O que aconteceu com a Cracolândia? A Cracolândia chegou até 1.500 pessoas em um espaço. E aí foi feita uma operação com o município, junto com o Estado, então tinha a PM, tinha a GCM, e uma operação também, para além das forças policiais, uma operação também de acolhida, né, e de retomada dessas pessoas. Eu mesmo já estive lá com o vice-prefeito, com o Melo Araújo, convencendo as pessoas, conversando com as pessoas, para que elas buscassem tratamento, e as pessoas buscavam. Eu fiquei uma manhã lá, a gente conseguiu tirar 15 pessoas naquele dia para tratamento. Então, a gente encaminhava num hub que fazia acompanhamento médico, psiquiátrico, desintoxicação. Então, muitas pessoas realmente buscaram e o número foi diminuindo. Então, tinha 1.500. Quando eu fui, há mais ou menos uns 3 meses atrás, tinham 150 pessoas. Então, não foi também do dia para a noite. Ela foi diminuindo, a gente foi recuperando essas pessoas. Obviamente que o trabalho ali de força policial foi muito grande, desmantelando a favela do Moinho, que era o CD, que era, né, o centro de distribuição do crack ali, então saía dali, ia para Cracolândia. Uma operação também de desmonte de ferro velho, porque muitos usuários roubavam, levavam no ferro velho, já trocava por droga, né, então ferro velho irregular, então foi feito esse trabalho também. E um trabalho que é muito legal, que foi o trabalho do canil. Porque o trabalho, os cães, o K9, ele farejava a droga, então onde estava o traficante não conseguia mais chegar por conta do K9, que ele identificava um número alto de entorpecente. Então foi eliminando. Então se a droga não chega e a gente vai recuperando as pessoas, obviamente alguns ali devem ter saído, enfim, porque eles não ficavam fechados, né? Isso é até uma outra coisa que a esquerda entrou e o Alexandre de Moraes para derrubar ali um muro, que, gente, era um muro que quem passava ali era para proteção deles, não é que eles estavam enjaulados, né? Claro. Era um muro que essa rua passava carro e eles iam ser atropelados. Então, eles entraram com isso e, obviamente, eles eram livres, então alguns devem ter, né, pela abstinência da droga, podem ter saído, porque a droga ficou mais difícil de chegar lá, mas grande parte deles foram recuperados. Estão sendo recuperados. O que vai acontecer hoje, só para terminar esse bloco também, o que vai acontecer hoje, quer dizer, nos próximos anos, com aquela região central de São Paulo? São prédios velhos, abandonados, alguns deles têm uma dívida de IPTU até maior do que o valor do prédio com a prefeitura. Qual o plano para aquela região de São Paulo? Tem um grande plano de revitalização ali. Aquele próprio lugar ele vai ser revitalizado, me parece que eles vão fazer uma praça, enfim. E os móveis lá abandonados também, eles vão fazer a retomada dos móveis que são, tem alguns até que são do próprio governo, da própria União ou da Prefeitura. Terminando também, Amanda, a questão da favela do Moinho é outro tema que envolveu inclusive o governo federal. O presidente Lula veio aqui em São Paulo, fez um comício na favela do Moinho, inclusive muito polêmico por causa do envolvimento com uma irmã de um traficante Sim. famoso. A favela do Moinho é uma favela pequena, enraizada dentro da cidade, no coração de São Paulo, de onde aparentemente saía boa parte da droga que depois acabava fornecendo, abastecendo o centro da cidade e a Cracolândia. Como que foi possível tirar as pessoas da favela do Moinho e como garantir que não somente a Cracolândia, mas aquela região também não volte a ser um hub de distribuição de entorpecentes no futuro, quando a poeira baixar e a atenção da opinião pública e dos governos estadual, municipal, seja focada em outras questões? Então, a favela do Moinho, a prefeitura e o Estado, eles estão tirando as pessoas e dando uma outra possibilidade, né? Eles estão tirando as pessoas e dando habitação para as pessoas. Isso é importante frisar. Porque parece que estão tirando e estão jogando as pessoas na rua. Não, estão fazendo a retomada. E saiu até uma matéria falando que o próprio PCC estava proibindo as pessoas de aceitarem esse benefício, né? De sair ali da favela, ter uma vida melhor, eles estavam brigando e cobrando R$100 mil para a família que saísse daquela ocupação, porque vale lembrar que é uma ocupação, né? Então, enfim, trabalho de tirar as famílias e de desmantelar o crime organizado. Eu estive em Buenos Aires, né, numa desfavelização que eles fizeram lá, e eles conseguiram acabar, lá não tem crime organizado, exatamente por desmantelar a principal favela que eles tinham lá. E vocês não acham que, em um minutinho, você não acha que isso vai gerar uma certa resistência? Agora, estão saindo aos poucos, mas quando o PCC perceber que de fato isso vai acontecer, vocês não temem, como aconteceu alguns anos atrás, ônibus pegando fogo, ou também o risco do PCC começar a criar um clima de terrorismo mesmo na cidade de São Paulo para coibir esse tipo de ação? A gente não pode ficar na mão do PCC, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito.
independente das consequências. Eu acho que o governo e a prefeitura estão bem alinhados de não ter medo do crime, né? A gente precisa defender o nosso Estado de Direito, custe o que custar. Perfeito. Vamos continuar a falar sobre esse assunto rapidinho, daqui 2 minutinhos, rápido intervalo, e já voltamos aqui no BMC Talks com a vereadora Amanda Bettorazzo. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre a principal, a maior, a mais importante cidade do Brasil, São Paulo. Quais são os desafios, as oportunidades e para onde está indo a cidade de São Paulo. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a vereadora do União Brasil, Amanda Bettorazzo. Amanda, a gente está falando sobre a questão da Favela do Moinho, da Cracolândia, da desfavelização. A gente está assistindo nos últimos anos a uma mudança no perfil, especialmente do eleitorado das favelas. As periferias de São Paulo sempre foram um eleitorado cativo do PT, da esquerda. A Marta sempre ganhou nas favelas, por exemplo. Mas este ano, na eleição de 2024, aliás, algo aparentemente mudou. As periferias começaram a votar para outros candidatos. Quem ganhou na maioria das periferias foi Pablo Marçal, por exemplo, pelo menos no primeiro turno, né? E no segundo turno foi o prefeito atual, né, que se reelegeu, o prefeito Nunes. Mas o que mudou, na sua opinião, nas favelas? O que está mudando? A esquerda perdeu esse eleitorado nas favelas? É apenas algo momentâneo ou, de fato, você está percebendo alguma dinâmica que está se modificando por lá? Isso é uma ótima pergunta e eu devo isso ao advento da internet, né? Antigamente eles ficavam muito ali reféns só ao que era dito no horário eleitoral ou que as ONGs ou as pessoas que estavam ali vendiam para eles. Então, acho que a internet, eles conseguiram procurar um leque maior de possibilidade eleitoral e também a percepção de que a esquerda não está ajudando eles, né? Você às vezes dá ali um bolsa auxílio e não tira eles da favela. E, enfim, até nessa questão de favela, o que a gente tem que lutar é para contra a favela. Quando eu vejo, às vezes, eventos, Expo Favela, esse tipo de coisa, isso não deveria existir. Favela não deveria existir. Então, a gente financiar ou patrocinar, falar que legal, uma Expo Favela, a gente está enaltecendo algo que é culpa do Estado. Que se existe uma favela, é porque o Estado errou, é porque o município errou, é porque o país errou. Né? Então, essa cultura da favela e não contra as pessoas que estão lá. Mas ninguém merece morar numa favela. Não sei se as pessoas que estão assistindo, às vezes, não tiveram oportunidade de entrar numa favela. Mas a primeira vez que eu levei minha mãe numa comunidade, ela saiu chorando. Porque a gente sabe que existe pobreza, mas a gente não imagina a dificuldade de quem é quem mora lá. Tem uma comunidade aqui que eu frequento que chama Parque de Taipas, que a gente ajuda. Imagina, ele fica no monte. A mãe, para descer, para levar a criança na creche, ela tem que andar 20 minutos com a criança no lombo. E passar ainda para um matagal que tem até cobra. Então, imagina, a pessoa não tem CEP, a pessoa não tem saneamento. Nessa comunidade, você não pode ter uma roupa branca. Porque a água vem de um tubinho lá, que vem de uma fonte, que ela não é tratada. Então, se você coloca a roupa para lavar, ela sai marrom, de barro. Porque a água sai com barro marrom, que não tem saneamento. Então, você não tem água, você não tem esgoto, você não tem um CEP, você não tem uma dignidade. Então, a gente tem que lutar para o fim da favela. E a gente sabe também que na favela é onde, como eu disse no bloco anterior, é o epicentro do comando, né? Ou no PCC, ou no Comando Vermelho, do crime organizado, onde ali eles têm muita liberdade de usar essas pessoas como massa de manobra. Eles têm muita liberdade de vender o gás deles, de vender o gato net deles, de pegar esses jovens, essas crianças que elas são vulneráveis, não só financeiramente, mas muitas vezes também elas são vulneráveis de atenção. Então, onde o traficante às vezes pega essa criança, dá um doce, dá uma atenção, e de repente aquela criança vira um traficante e ela vai acabar ou numa vala ou numa prisão. Então é isso que a gente tem que acabar. Como muda essa cultura? Porque é uma questão também enraizada muitas vezes na cultura, porque até quem não tem oportunidades, onde a escola não chega, onde o trabalho também não chega, porque morar na periferia é difícil acesso até às fábricas, às empresas, a cultura do tráfico, a cultura da criminalidade muitas vezes é a única saída por muitos, não sem justificar, claro, sim, mas por muitos é considerado como a única fonte de renda possível. Como mudar esta cultura e como mudar também quem justifica e quem acaba enaltecendo esse tipo de comportamento? Eu acho que quando a gente faz um PL anti-Oruan, que a gente dá luz a esse problema, já é um começo de uma solução, né? Então a solução, ela tem que estar óbvio que o poder público ele tem que entender que ele precisa acabar com isso, então ele precisa levar ali
educação, né? É redundante, mas é óbvio, a gente só consegue melhorar uma nação através da educação. E a gente vê os nossos jovens, eles saem sem saber matemática, sem saber português, e vira aquele jovem nem, né? Que nem trabalha, nem estuda e acaba sendo corrompido ali. Então, educação, cultura, a não valorização do crime, né? A não valorização de favela e a oportunidade de emprego, né? E auxílios, eles são importantes, né? É importante falar disso. Claro que em determinado momento a pessoa precisa de um auxílio, mas o melhor auxílio é quando, né, o melhor programa de auxílio é quando a pessoa consegue sair desse auxílio. E a gente vê no Brasil que cada vez mais as pessoas estão pegando auxílio e usam isso como muleta para a vida. Teve um vídeo também de uma pessoa que estava tirando ali o dinheiro do Bolsa Família dela, comemorando 10, 15 anos recebendo Bolsa Família, uma pessoa que poderia trabalhar, uma pessoa totalmente saudável, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que controlar, a gente não tem que, né, aquela máxima, não tem que dar vara, tem que dar pescar. E de fato, né, não você ter pessoas ali recebendo uma merreca e achando que aquilo ali é a vida dela, ela tem que ser dona do seu próprio destino. Agora, falando um pouquinho de política nacional também para o nosso último bloco. A questão do Movimento Brasil Livre está se tornando um partido. Vocês conseguiram coletar número de assinaturas suficientes para apresentar esse registro no Tribunal Superior Eleitoral. O partido, imagino, vai se chamar Missão, não sei se eu estou enganado. Vocês se apresentarão nas eleições de 2026. Qual que é o objetivo, o que vocês esperam conseguir conquistar com esse partido e o que você está vendo que vai acontecer nas eleições de 2026 no contexto atual? Claro, tudo pode acontecer, mas no contexto atual, qual a sua previsão do que vai ocorrer em outubro de 2026? Exatamente. Bom, o Movimento Brasil Livre, ele sempre sonhou em ter um partido, né? Porque a gente fica em várias casas. Isso dificulta, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri estava como pré-candidato a prefeito de São Paulo, não conseguiu a legenda, né? Então a gente falou, isso daqui nunca mais pode acontecer, a gente precisa ter nossa própria casa. Então, a gente conseguiu as fichas necessárias, mais de 540 mil fichas validadas pelo TSE. Agora a gente só está aguardando o julgamento, a gente vai se posicionar já para 2026. E antes mesmo de ter partido, a gente já tem um projeto para o país. Chama o Livro Amarelo, são vários livros falando exatamente onde o Brasil o passado, o presente, principalmente onde o Brasil tem que ficar. Então a gente apresentou um projeto de país. E essa é a nossa grande crítica aos governos anteriores, que ninguém apresentou um projeto de país. Por exemplo, ainda que eu discorde do Ciro, mas ele ali tinha um projeto de país. Ele escreveu, ele falou, eu entendo que o Brasil tem que ir por essa direção, né? Lula e Bolsonaro, eles não apresentaram um projeto de país. Estou nem falando de ideologia, não estou falando de projeto. E a gente escreveu esse livro amarelo exatamente com o que a gente pensa, não para a próxima eleição, mas para as próximas gerações. Vocês se colocam, então, um pouco como uma terceira via entre o bolsonarismo e o lulismo, né? Inclusive, durante o governo Bolsonaro, o MBL e o próprio Kim foram hostis ao Bolsonaro, né? Inclusive, o Kim Kataguiri protocolou, se não me engano, mais do que um pedido de impeachment contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas num Brasil tão polarizado, e continua polarizado, nas eleições de 2026, mesmo com o Bolsonaro inelegível, mas com Lula possivelmente candidato, vocês acham que há espaço para uma terceira via que possa ser competitiva nesse contexto? Tem que ter espaço. A gente já viveu esses dois cenários. A gente viu que o governo Bolsonaro não deu certo. A gente viu que o governo Lula piorou, né? Enfim, os indicadores, vocês aqui do mercado financeiro sabem melhor do que eu como que o Brasil está, né? Que o Brasil não andou. Então a gente, de fato, precisa de uma segunda via. Até o que aconteceu, né, recentemente com aquela carta do Trump, né? Isso mostra exatamente o que a gente quer combater. Ora, saiu uma carta do Trump que quem vai pagar essa conta não é nem o Lula nem o Bolsonaro. Quem vai pagar essa conta é o brasileiro. E aí a gente vê um lado comemorando a carta porque estão defendendo o Bolsonaro. Tá, mas em detrimento de defender o Bolsonaro, estão prejudicando um país todo, e o Lula falando, olha aqui o Trump que vocês gostam. Então, exatamente isso que a gente não quer, porque fica um fla-flu que quem paga a conta no final é o povo que está na ponta, né? Então, a gente acredita muito aí que o Brasil tem jeito, por isso nós não estaríamos aqui, e que não são essas duas situações colocadas. Não, só para insistir um pouco sobre esse ponto, porque é interessante esse raciocínio, né? Mas, por exemplo, o prefeito atual de São Paulo, Nunes, ele se elegeu também graças, não digo exclusivamente, mas com boa força do apoio que ele recebeu do Bolsonaro. Inclusive, ele subiu no palanque do Bolsonaro na Paulista, etc. O próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio, né? Ele foi ministro do Bolsonaro, ele se elegeu graças, aí sim, quase exclusivamente
o apoio em 22 de Bolsonaro. Então, de novo, vocês acham que sem o apoio até indireto, pelo menos dizer, olha, no futuro, na Câmara ou no Senado, apoiaremos esse lado ou esse lado do espectro político, o eleitorado vai premiar? Até porque, por exemplo, só para também fazer um inciso, o seu partido, União Brasil, é a fusão de dois partidos, né, o PSL e o DEM, que separados tinham mais deputados e senadores do que depois que fizeram a fusão. Né? Em 22 tiveram um número de votos inferior àquilo que acontecia antes disso. Então, será que funciona e eles também apostaram na candidatura própria para a presidência da República. Será que funciona mesmo ou, no final das contas, vocês deverão apoiar um dos dois, pelo menos no segundo turno? Então, eles apoiaram, mas hoje em dia eles também estão no Ministério do Lula. Até essa fusão de partido é exatamente isso que a gente é contra. Porque um partido, você tem que estar muito claro o que esse partido quer entregar. Né? O PSL ele tinha uma visão, o DEM era mais conservador, o DEM tinha outra visão. Quando fundiu, deu um candidato próprio, flertava com o bolsonarismo, mas depois está no governo Lula, isso confunde a cabeça das pessoas e dos próprios parlamentares. Pô, então entrou no partido para quê? O que esse partido defende? Né? O que os partidos hoje em dia eles defendem? Né? O PL, Valdemar. E o Bolsonaro, as coisas ficam muito desconexas, né? E até essas fusões, e cada vez mais, né, a tendência é ter essa fusão, os partidos eles estão perdendo a identidade deles. Você não entende o que um partido quer. Então, exatamente aí é onde a gente está. Da questão do Ricardo Nunes, da eleição do Ricardo Nunes, foi um eleitor mais à direita. Esse eleitor mais à direita, ele é bolsonarista? Alguns sim, alguns não, mas eles acreditam numa visão mais à direita, uma visão mais, com mais um pouco mais de austeridade, uma visão com segurança. Então, eu acho que é essa caixinha que o eleitor buscou. Você acha que o Brasil está vivendo, desculpa de interromper, eu acho que o Brasil, e São Paulo é um exemplo disso, está vivendo uma revolução conservadora, entendi, no termo da eleitorado ir mais para a direita, e nas eleições de 24 vimos isso acontecer? Sim, sempre falavam que a capital era progressista, né? E não se mostrou progressista, como você disse mesmo. A periferia não votou na esquerda, né? Quem votou na esquerda foi uma elite ali de iPhone da Vila Madalena, que votou num Boulos ali, que votou... Enfim, um eleitor que um pouco perdido até, né? Porque ele consome uma coisa, né? Ele come mortadela, né? E devolve. Sabemos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos a falar sobre esse ponto. 2 minutinhos, estamos de volta aqui no nosso BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre o futuro da cidade de São Paulo. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a vereadora do União Brasil, Amanda Vettorazzo. Amanda, falamos de segurança pública, falamos da situação em São Paulo, em geral, na luta contra a criminalidade. Falamos um pouco do MBL. Agora, o que você vai fazer em 26? Né? O que a Amanda Vettorazzo, que agora completa 7 meses de mandato como vereadora em São Paulo, está pensando para a eleição do ano que vem? Bom, a pergunta de 1 milhão, né? Eu estou muito feliz na vereança. Eu acho que o vereador é um papel, desculpa aos outros parlamentares, mas eu acho que o mais próximo, né, da população, onde a gente consegue, de fato, entender e atuar de uma maneira muito rápida. Então, a vereança, assim, para mim, eu sou um pouco municipalista também, então a vereança, para mim, tá sendo um momento muito gostoso, de muita entrega, de muito trabalho, de muito protagonismo. Obviamente, eu sou, né, um soldado, o que precisar ser feito, eu farei, principalmente para defender o Estado de São Paulo. Eu tenho até tatuado aqui o Estado. Eu acho que o Estado de São Paulo é muito prejudicado, né, pelo Pacto Federativo. A cada R$11 que São Paulo manda, volta 1. Então, essa é uma luta, assim, da vida, que eu não sei se vou conseguir fazer isso em 26, em 30, enfim. Mas tem muitos anos aí para defender o Estado de São Paulo. Mas eu acho que, de toda forma, os candidatos do ano que vem, eles têm que ter essa visão, sabe? E se eu peço algo, defenda o Estado de São Paulo. Antes a gente mandava 9, voltava 1. Hoje a gente está mandando 11 e volta 1. Então, cada vez mais o Estado de São Paulo é prejudicado e a gente precisa de parlamentares em Brasília que defendam o nosso Estado. Interessante esse ponto, antes de falar sobre a Câmara dos Vereadores, mas você não acha que, em relação também aos resultados eleitorais, últimos 3, 4 pleitos, né, especialmente de 14 para cá, vimos de Minas Gerais para baixo votarem em uma direção, geralmente para a direita ou para a centro-direita, e o resto do Brasil votarem para a esquerda, o norte e o nordeste, nem sempre todos os estados
estados, mas a maioria sim. E são os estados do sul e do sudeste que dão muitas vezes, não todos, mas muitos dão mais dinheiro do que recebem para a federação e os outros recebem mais do que fornecem recursos. No longo prazo, isso te preocupa? Em São Paulo já fizemos uma revolução, a constitucionalista foi para defender a Constituição, mas também para eventualmente criar uma nação à parte. Você acha que no longo prazo existe um risco de tentativa de independentismo, de federalismo mais acentuado, ou de separatismo mesmo, pelo estado de São Paulo ou por alguns estados, se essa situação de desequilíbrio continuar dessa forma? Eu acho que a gente não pode deixar chegar no separatismo. Mas o que a gente vê hoje é um assalto de São Paulo, né? São Paulo e alguns estados do Sul, como você bem disse. Então a gente vê estados que eles não contribuem para a União e que eles são premiados. Então, quanto menos eles contribuem, mais dinheiro eles recebem. Então é uma lógica reversa. Acho que a gente tem que rever exatamente disso. Não estou falando que a gente não tem que ajudar os outros estados. A gente é um ente federativo, a gente tem que ajudar. Mas tem que ter um deadline nisso. Então, olha, vamos lá. Hoje a gente ajuda com 10, daqui 2 anos 8, 7, até que eles tenham uma independência. Que a gente não pode ficar alimentando isso. E aí a gente vê parlamentares, por exemplo, da Bahia. Eles se juntam para defender o orçamento da Bahia e eles conseguem levar muito recurso para a Bahia, tanto de recursos federais quanto de emendas. E a gente vê em São Paulo que os deputados eles ficam muitas vezes ideológicos e não defendem o próprio Estado, e principalmente os senadores, né? Que o Senado tem ali um papel ainda mais forte de defender o próprio Estado. Né? Se a gente perguntar, poucas pessoas sabem quem são os senadores hoje do estado de São Paulo. E o senador tem que bater, então o próximo senador, a próxima eleição, tem que defender muito sim. Então a gente paga mais, recebe menos. Eu costumo brincar que o paulista é o que paga a conta da mesa, é o que não escolhe a comida e come o resto. Porque é assim, a gente recebe as sobras, a gente quase não recebe nada e a gente está lá contribuindo. E a gente está vendo um grande número também de pessoas do Nordeste vindo para cá. Então, para além deles não contribuírem, eles ainda não conseguem manter as pessoas lá com trabalho, e essas pessoas estão vindo não só para São Paulo, mas eu estive recente em Santa Catarina, um número gigantesco de moradores em situação de rua que estão vindo do Nordeste. E essas pessoas, coitadas, né, elas vêm procurar oportunidade, às vezes o Estado, o município também não consegue ofertar, porque já tem os próprios munícipes ali, né, para cuidar, e essas pessoas acabam virando moradores em situação de rua. É a principal dor hoje em dia das cidades do Sul. Então a gente não pode permitir isso. O último censo mostrou claramente isso. O estado brasileiro que mais recebeu população é Santa Catarina, né? Enquanto os estados que mais perderam, além do Nordeste, também o Rio de Janeiro, por exemplo. Inclusive São Paulo, um pouco de São Paulo também se mudou geralmente mais para Minas Gerais ou para estados próximos até, geralmente por questões de trabalho. Terminando, Amanda, aqui infelizmente o tempo é tirano. Um vereador em São Paulo, pelo número de votos que tem e pela população que representa, falamos de mais de 10 milhões de habitantes, é mais importante até que muitos deputados de vários países do mundo, né? Então, como é que é a dinâmica, como é que é o dia a dia na Câmara dos Vereadores e como é que é, pelo menos nesses 6 meses de mandato, o relacionamento com os seus colegas, suas colegas, da base aliada do prefeito, mas também da oposição? Como é que está sendo esse relacionamento? São Paulo é um país, né, a terceira maior economia do Brasil. São Paulo só perde para o Brasil, só perde para o estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo ganha de todos os outros estados. Então, de fato, São Paulo é um país. Eu fiz questão de visitar todas as secretarias, todas as autarquias, enfim, para entender bem como que funciona todo esse organismo que é muito complexo da cidade de São Paulo. Na Câmara é um pouco frustrante, devo confessar. Né? Enfim, os últimos 2 meses de trabalho a gente não conseguiu trabalhar porque o PSOL obstruiu 2 meses, ele obstruiu plenário e obstruiu comissão. Aí você pensa, por quê? Porque eles querem alguma ideia, por conta de algum projeto? Não, eles obstruíram por conta de emenda parlamentar. Então eles falaram, se a gente não receber, porque a emenda na cidade de São Paulo não é impositiva. Diferente de Brasília. Diferente de Brasília. Então, eles obstruíram por conta de emenda e obstruíram por conta de 2 cargos comissionados que o vereador pode ter, eu não tenho, mas que pode ter, e eles ainda não tinham esses cargos comissionados. Então, eles obstruíram pautas importantíssimas. Teve até uma comissão de administração, que eu sou vice-presidente, que eu até me passei um pouquinho e falei, era um projeto contra... E nem era meu projeto. Eu falava, eu estou defendendo meu projeto. Não, é um projeto de um outro vereador que falava sobre câncer, de combate, um programa, uma política pública de combate ao câncer. Eu falei, é sério que vocês estão obstruindo uma política pública de combate ao câncer por conta de comissionados, que foi o que o Toninho Vespa lhe disse naquela comissão. Então, assim, isso é um pouco frustrante, né? Claro que a gente tenta
passar por isso, e tem outras funções do vereador, né, para além do trabalho legislativo, parlamentar, mas nesse ponto é um pouco frustrante. E só passando agora um pouco para a esfera federal, temos mais 2 minutinhos. E o governo do Estado? Qual é a sua opinião sobre a atuação do Tarcísio nesse momento? Já passaram-se 2 anos, mais de 2 anos na eleição do Tarcísio. Tarcísio poderia ser um candidato presidenciável no futuro, caso o Bolsonaro não possa se candidatar. É um candidato natural do Bolsonaro, né, da parte política que ele representa. Qual a sua opinião sobre a atuação do governo, do Tarcísio como governador e dos secretários estaduais na atuação para a cidade de São Paulo? São Paulo, né, ele sempre consegue ter um protagonismo bom. Eu acho que São Paulo tá caminhando, né, a principal crítica não é nem tanto ao governo Tarcísio, mas é como a gente acaba não defendendo tanto, né, o nosso próprio orçamento. Então, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais do dinheiro, mantivesse aqui o nosso próprio dinheiro, São Paulo conseguiria avançar muito mais. No ponto de vista da segurança pública, eu acho que São Paulo está sendo muito atuante. Eu acho que São Paulo, se não fosse tão firme, né, quanto o secretário da rede está sendo, São Paulo poderia virar um Rio de Janeiro, e a gente fala isso com muita naturalidade. Né? O Rio de Janeiro, enfim, onde tem locais que você não pode entrar, porque o Waze mostra que ali é do crime. Então, São Paulo estava caminhando assim. Né? O litoral de São Paulo, eles fizeram várias operações, porque o paulistano não conseguia mais descer para o litoral, com medo, e aí fizeram agora operação também de inverno em Campos do Jordão. Então, eu acho que no quesito de segurança pública, São Paulo tá se mantendo firme, né? Mesmo com ataques, tem que se manter firme, porque senão a gente não pode perder São Paulo pro crime. Claro, e o risco com o PCC aqui na cidade é bastante elevado. Amanda, teria 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo aqui é tirano. Queria agradecer muitíssimo, foi um prazer tê-la conosco. Volte sempre. Muitíssimo obrigada, fico à disposição. Gabinete 510 lá na Câmara dos Vereadores, nas redes sociais também, Amanda Vettorazzo. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo e fico à disposição. Prazer nosso, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.